né? Os católicos têm votado um pouco mais em Lula, enquanto que os evangélicos estão votando de uma forma mais majoritária mesmo em Bolsonaro. Então, há sim essa confluência entre política e religião. Professor, na sequência, as perguntas dos nossos comentaristas, começando por você, Roberto Mota. Bom dia, professor. Nós ouvimos declarações fortes sobre religião nessa campanha, aliás, seria justo dizer nessa campanha e na anterior. Em 2018, durante a campanha presidencial, a gente viu o então candidato Fernando Haddad e a sua vice Manuela Dávila, que é uma deputada comunista, indo à missa, comungando. A gente tem ouvido declarações do presidente Bolsonaro dando ênfase na sua fé, o que às vezes o torna alvo de críticas por pessoas que acham que isso fere a separação entre igreja e Estado. Mas eu achei muito interessante o exemplo que o senhor deu do Reino Unido, porque lá essa separação entre igreja e Estado não é muito forte, porque o rei, que é chefe do Estado, ele também é o chefe da igreja anglicana. Tá? Enfim, a gente teve outro episódio polêmico, que foi a invasão da igreja lá de Curitiba por um vereador petista, que depois foi cassado, depois teve seu mandato devolvido. Qual é o impacto, professor, da religião nesta eleição? Ele é maior do que foi até agora? A gente está vendo alguma coisa diferente? Bom dia, Roberto Mota. Com certeza, essa eleição está mobilizando demais a questão religiosa, tanto que os institutos de pesquisa têm feito cada vez mais perguntas sobre a religiosidade do eleitor brasileiro, né? Inclusive, uma recentemente feita pelo Poder Data fez uma pergunta muito interessante. Se o entrevistado votaria em quem não acredita em Deus. 54% responderam que não votam em candidato que não acredita em Deus. É um número muito grande, né? E só 37% responderam que sim. E é interessante que a maioria dos que falaram que não votam em candidato que não acredita em Deus, votam em Bolsonaro. E uma porcentagem maior daqueles que falam que votam em quem não acredita em Deus, vota em Lula. E por isso que a questão religiosa para Bolsonaro, ela está muito bem ambientada na sua candidatura, desde os lemas da campanha dele, as falas dele, né? Ele é católico, a presença da esposa dele, Michele Bolsonaro, como evangélica, que tem sido muito importante para impulsionar o voto entre os evangélicos, né? Bolsonaro está tentando, pelo menos, repetir a performance, né, de 2018. Então, a gente vê o Bolsonaro muito à vontade com temas e valores religiosos. Já Lula, ele tem um desafio de como a candidatura dele foi construída naturalmente, vamos colocar assim, em torno desses valores, ele tem se esforçado mais em se mostrar mais próximo desse eleitorado. Mas, de qualquer modo, nessa disputa tão religiosa assim, Bolsonaro está muito melhor ambientado pela sua candidatura e, com certeza, ele tem uma boa vantagem sobre Lula. Claro que sempre vai haver críticas, né, falando que a igreja religião não pode ser misturada com o assunto do Estado, mas mais de 80% da população é religiosa e se as instituições republicanas devem representar bem a população, os valores religiosos devem estar, sim, bem abrigados pelas nossas instituições, é o que eu entendo. Professor, só acrescentando, além de Dom Odilo, que se posicionou aqui em entrevista para a Folha de São Paulo, Dom Orlando Brandes, que é arcebispo de Aparecida, também fez a mesma crítica dessa mistura da política com a religião. Adriana. Amanda Klein. Continuando nessa esteira, eu acho que é preciso a gente fazer algumas distinções aqui. O que o Dom Odilo Scherer faz hoje, fala em entrevista à Folha de São Paulo, o arcebispo de São Paulo, é sobre a instrumentalização da fé. Ontem a CNBB também emitiu uma nota muito dura, quando o senhor fala que o presidente Bolsonaro está muito ambientado na questão da religião. Há críticas duras de arcebispos e da comunidade católica ao que é percebido como uma instrumentalização da fé e uma mistura indevida da política e da fé. Ele diz, inclusive, o Dom Odilo Scherer, que se quiser ir à Aparecida, que vá como Romero, mas que depois a exploração dessas imagens para fins políticos eleitorais é condenada. Então, ele condena esse comportamento. E o presidente Bolsonaro, ele é muito ambientado entre o eleitorado evangélico. Ele teve uma votação expressiva nesse segmento em 2018 e repetiu o feito em 2022, mas entre os católicos
católicos, o presidente Lula tem uma votação muito maior. Eu acho que cumpre a gente lembrar nessa questão da instrumentalização da fé que o próprio Partido dos Trabalhadores, o PT, nasceu das comunidades eclesiais da base. Tem a teologia da libertação, sempre foi um movimento também ligado à religião. O presidente Lula repete que prefere não instrumentalizar e não misturar a questão de religião e política. Aliás, eu acho muito bem-vindo. Religião parece ser uma questão muito mais de foro íntimo, não deveria ser explorado com esse caráter político. Agora, só depois dessa pequena ressalva, professor, o que eu queria lhe perguntar, na verdade, aproveitando que o senhor é de Belo Horizonte, perguntar um pouco sobre a sua casa, Minas Gerais, que é um terreno sempre de disputa. Lula venceu com 5 pontos percentuais no primeiro turno, cerca de 600 mil votos. Bolsonaro quer recuperar essa diferença, quer virar, para isso ele conta com o apoio do Romeu Zema. E Lula conta com o apoio de vários prefeitos petistas em Minas e principalmente com o norte do estado, que é mais pobre e vota mais parecido com o Nordeste. Quem deve levar melhor? O senhor acha que esse apoio de Zema a Bolsonaro de fato irá converter votos, pensando que ele não conseguiu, elegeu pouquíssimos deputados para a Assembleia Legislativa e também não conseguiu eleger candidato ao Senado, ou então os seus candidatos do Novo a deputado federal por Minas? Aqui em Minas, né, a situação é que o Zema se reelegeu facilmente, né? Ele explorou muito a adesão de Lula ao Calil, para ficar conhecido no Estado. Ele tentou colar na imagem de Lula e o Zema, o que ele fez? Ele colou a imagem do PT e da administração de Fernando Pimentel, que foi muito mal avaliada aqui entre os mineiros, principalmente entre os prefeitos, né, que ficaram com uma grande dívida por conta do não repasse, né, de tributos estaduais da parte da administração petista, né, do Fernando Pimentel. A propósito, Fernando Pimentel tentou se eleger deputado, não conseguiu, para você ver o tamanho da rejeição. E aí o Zema, ele poupou, de certo modo, o Lula no primeiro turno, porque ele não queria atrair a polarização presidencial para a disputa estadual, justamente para não facilitar a estratégia do Calil. Só que imediatamente após ser reeleito, o Zema já começou a na testa do Lula o selo PT, né? Administração Pimentel. Ele está explorando bastante isso. Já na terça-feira, né, de manhã, em Brasília, o discurso dele foi muito forte, falando que os prefeitos de Minas não têm saudade, sofreram bastante, né? Até citou casos de tentativa de suicídio, enfim. Ele tentou explorar muito bem essa rejeição que os prefeitos têm com essa administração petista. E é isso que ele está fazendo. O Zema foi muito caridoso com os prefeitos, né? Ele saldou as dívidas que o Estado tinha com as prefeituras. As prefeituras vão terminar esse ano bem abastecidas, né, de recursos que lhes eram devidos. E também é um ponto muito importante a ser destacado, é que no segundo turno os prefeitos vão ter, nos novos deputados estaduais e federais, seus emissários, né, suas pontes de articulação, tanto com o governo estadual quanto com o Congresso Nacional. Esse novo Congresso Nacional, ele é conservador e fez de Bolsonaro uma liderança. Então, os prefeitos têm mais 2 anos pela frente para tentarem ganhar a eleição municipal daqui a 2 anos. Eles vão depender demais do apoio de Zema e demais do novo Congresso Nacional. Tudo isso tende, sim, a favorecer a candidatura de Bolsonaro, porque a diferença foi só de 4 pontos aqui em Minas e pode ser facilmente revertida, dependendo do empenho que está sendo feito junto aos prefeitos. Professor, rapidamente, para a gente fechar, Mota. Eu só queria fazer uma observação sobre a observação que a Amanda fez, que não existe exemplo maior de exploração política da religião do que as tais comunidades eclesiais de base. Elas são o centro da teologia da libertação, que é a aplicação do marxismo ao cristianismo. Agora, o marxismo abomina a religião, então misturar marxismo com cristianismo é misturar óleo com água. Quer concluir, professor? Por favor. Sim, esse ponto é interessante, porque o PT cresceu muito em cima desse eleitorado
majoritariamente católico, principalmente no final do século passado e início desse século. Só que a partir do início desse século, o crescimento dos evangélicos tem ficado bastante acentuado. Então, se o eleitorado petista tem um perfil católico de militância das bases, o eleitorado de Bolsonaro tem um perfil evangélico, né? E com valores mais ligados à família, que a gente poderia chamar conservadores. Esse perfil está crescendo, né? E enquanto que o perfil que favoreceu o petismo está declinando. Então, a gente está vendo, sim, não vou dizer propriamente instrumentalização, mas uso político, né, para tentar vencer eleições, e que está havendo duas forças aí em ação. Ok. Professor Adriano Cerqueira, cientista... Só uma última observação. Rapidinho, é muito ruim você tentar imputar um lado o monopólio da fé e desmerecer ou subestimar a fé do outro lado. Primeiro, porque é uma coisa de foro íntimo das pessoas. Você não sabe ao fazer essa afirmação das comunidades eclesiais de base. Isso é muito importante para o movimento social. Está ligado com o surgimento do Partido dos Trabalhadores. Não tem nada que você possa imputar a essas pessoas que não sejam pessoas religiosas ou não sejam pessoas de fé. É muito ruim você acusar, porque isso é uma mentira, uma pessoa de ser mais ou menos católica, ou criticar a Manuela Dávila ou Fernando Haddad por terem comungado. Se eles são católicos, eles podem perfeitamente comungar. Se eles foram batizados, fizeram primeira comunhão, eles podem perfeitamente comungar. Quer dizer, eles fazem parte do universo católico. É muito ruim. Por isso que é ruim quando você adota a religião e mistura com política, porque você entra num terreno, num campo minado, que estritamente só diz respeito à vida íntima e pessoal de cada um. Bota para encerrar, hein? 30 segundos. Amanda, eu só busquei coerência no que você disse. Se você acha que não se pode... Não é coerência, você está distorcendo. Deixa eu terminar, você acha que por alguém é de esquerda, você tá, em última instância, o que você está falando é que se alguém é de esquerda, essa pessoa não pode ter fé, ou é menos católica, ou é menos crente, ou é menos evangélica. Isso não é verdade. Você está misturando alhos com bugalhos. Isso não é verdade. Simplesmente não é verdade. Eu não falei isso. Você disse que não se deve misturar religião com política. Eu te dei um exemplo. E aí você citou as comunidades eclesiais de base, que são justamente a mistura de religião com política. Foi só isso que eu falei. Eu estou dizendo que o movimento religioso está na raiz do nascimento, do surgimento do Partido dos Trabalhadores. Então não há como você acusar o PT de não ter religião ou de não falar com religiosos. Eu não estou falando isso, simplesmente isso que eu estou dizendo. Da mesma forma, como o presidente Bolsonaro, o próprio professor explicou aqui, tem um vínculo, uma associação grande com comunidades evangélicas. E, tudo bem, é só você não instrumentalizar ou só não usar a fé, a religião, para minar o espaço que tem que ser de discussão política e de debates para o futuro do país. É isso que interessa. Bom, nós temos que encerrar o debate, também a nossa entrevista, professor Adriano Cerqueira, do IBMEC de Belo Horizonte. Obrigado, professor. Bom feriado, um abração. Obrigado.